Que aparece. Começa assim, ó. Bom, boa noite. Esperando para começar a nossa live. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Boa noite. Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Wellington Barbosa e sou professor dos cursos de História, Graduação e Pós-Graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, conhecida popularmente por Ruralinda. Diante dessa pandemia que está assolando o nosso país e o mundo, né, essa live que começamos hoje faz parte da proposta do GFISO, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em História do 800, né, de buscar canais alternativos para continuarmos discutindo temas, pesquisas, estudos sobre o século XIX, particularmente do Brasil Império, e mais particularmente ainda do Recife Imperial. Vale salientar que o GFISO é um grupo de pesquisa, né, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, vinculado ao UFRPE, e tem como líderes eu e a professora Suzana Cavani Rosas, da UFPE, professora do curso de História da UFPE. Né? Mas essa live também estamos chegando aqui, a nossa convidada está chegando, daqui a pouco ela estará conosco. Essa live também faz parte de um projeto da coordenação do curso de História da Ruralinda, né, sob a batuta do coordenador, o professor Vitor Abril, que visa aproximar os estudantes, né, professores e estudantes durante essa fase de isolamento social, né, para não ficarmos tão distantes uns dos outros. E discutimos um pouco o que a gente mais gosta, a história, né? Esse projeto foi apresentado, acho que a semana passada, pelo professor Vitor. Todos os professores do departamento, acho que todos, se não todos, a grande maioria, a imensa maioria. E a imensa maioria aceitou essa proposta, né? O projeto começou na terça-feira passada com o professor Kleber Clementino, que participou de uma live no canal do professor Henrique Nelson, falando sobre a Idade Média e as epidemias da época, a peste negra, etc. Né? E hoje damos prosseguimento com essa atividade, tendo outro tema, agora voltando-se para o Brasil Império do século XIX, né? E discutir um tema bem interessante, que são as festas. Né? Sei que isso não é o momento de se falar em festas, mas do ponto de vista da história, sim, né? Porque nós vamos estudar a história apenas pela festa, né? Mas tentar entender um pouco melhor como essas festas eram articuladas no Brasil Império, e até um pouco antes, durante a chamada América Portuguesa, no período joanino.
Mas pensar as festas, não apenas também as festas públicas, fossem elas de caráter civil, cívicas ou religiosas, né? Mas também o que a gente pode chamar de, o que Mary Del Priore chamou de as festas dentro das festas, ou mais apropriadamente, as festas negras, ou seja, aquelas festas e festejos realizados pelas camadas subordinadas, né? Fossem pessoas escravizadas ou não, livres e libertas, né? As pessoas pessoas pobres em geral, né? Por isso, Rafaela, né, que ela, além de amiga dileta minha, ela é um especialista no tema, né? Vou ler aqui uma pequena biografia da nossa convidada, né, para vocês terem uma ideia, né? Ela é docente da graduação e da pós-graduação do curso de História da Universidade Católica de Pernambuco. É licenciada, bacharela e mestra em História pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, onde defendeu a dissertação Das Festas aos Botequins, Organização e Controle dos Divertimentos no Recife, no período de 1822 a 1850, sob a orientação do professor Dr. Marcos Joaquim Maciel de Carvalho. E doutora, recentemente, em História pela UFF, né, Universidade Federal Fluminense, com a tese Luminárias, Músicas e Sentimentos Patrióticos, Festas e Política no Recife, 1817 e 1848. Sob a orientação da professora doutora Marta Campos Abreu. Ela tem uma larga experiência como docente, tanto no ensino básico como no ensino superior, e como pesquisadora oitocentista, com diversos artigos publicados em revistas acadêmicas do Brasil. Além disso, é uma amiga querida, né? Inclusive, um dos textos da professora Lídia está na minha programação para a disciplina de História do Brasil Império, né? Que foi, infelizmente, teve que ser interrompida por conta da pandemia do coronavírus. Mas ainda está na programação, né? E, se possível, no dia, se for possível, convidar a professora para falar com os próprios estudantes, né? Discutir o seu texto junto com os estudantes. A professora Lídia não conseguiu entrar, eu já dei a solicitação. Estou aqui, Hugo. Já está aí, porque eu não estou te vendo, mas está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pronto, maravilha. Oi. Oi, tudo bom, Elton? Obrigada pela apresentação. Eu tive alguns probleminhas no começo. A gente testa a tecnologia, mas a tecnologia sempre apronta com a gente, não adianta. Mas eu consegui entrar. Obrigada pelas palavras, né? Tanto sobre mim como sobre o meu trabalho e como sobre o afeto entre nós. Assim, eu acho que você tem uma bandeira que eu acho muito bonita na história, que é a história com afeto, né? E talvez nesses momentos de hoje em dia a gente precise lembrar ainda mais disso, né? Que a história, ela é sim uma profissão, mas ela é uma profissão que fala sobre pessoas e que é feita por pessoas, né? Isso não pode ser esquecido. Essa dimensão do hoje que tem feito a gente repensar tantas práticas nossas e tem nos desafiado a várias outras práticas também lembram isso, né? Nós somos pessoas que fazemos uma profissão que fala sobre pessoas. E a gente não pode esquecer disso, né? Foi um prazer aceitar o convite para falar da festa. Um título muito bonito, né? Que eu devo a você, lógico, que esse seu talento para títulos é bonito, mas é a diversão, a repressão, o anverso e reverso das festas. Achei lindo tanto o título como os materiais de divulgação, e também quero agradecer por isso. Quero agradecer a todo mundo que está vendo. Eu estou vendo vários alunos entrando, não dá para ver todo mundo. E é muito bom poder ver essas pessoas, né? Já tem perguntas aqui, entendeu? Já? Que na medida do possível, né? Vamos ver se dá para responder, porque o tempo também é curto nessa live, né? Mas vamos tentar responder algumas, né? De início você falou, né?
que você falou, já quero agradecer imensamente, primeiro ao Anderson Linaldo, que é meu orientando de pesquisa, né? Foi de iniciação científica, terminou o curso recentemente. Foi ele o responsável pela arte primeira, né, da divulgação. E a outra arte foi o professor Vitor Abril, junto com um estudante de História, que fez aquela belíssima arte também para divulgar o nosso evento, né? Eu quero agradecer a essa equipe toda, inicialmente. E assim, tudo pra gente é novo. Inclusive, não estão conseguindo me ver. Tem alguém dizendo isso. Tá conseguindo me ver, Wellington? Eu também não estou te vendo, não, só estou te ouvindo. Eu tô me vendo, estranho. Eu não sei se tem alguma configuração. Eu tô vendo a minha e você. Alguém mais me vê? Alguém pode dizer eu vejo ou não vejo pra gente poder entender? Porque, tipo, uma pessoa, duas pessoas não me veem já. Se Nós alguém também puder dizer. estamos ouvindo, né? Também estamos É, ouvindo. Se vamos eu lá. estivesse vendo e não estivesse ouvindo, aí não podia ter um Pois é. diálogo, né? Eu não sei por que, Brenda, não dá pra ver. Tô tentando. Eu já virei câmera, já fiz tudo aqui. Eu não sei se tem que aceitar alguma coisa. Não sei dizer como é. Vou que tem que aceitar que eu já aceitei tudo, né? Bom, mas Pois é. vamos lá. Não aparece nenhuma imagem pra mim também, gente. Então eu vou só falar, porque eu acho que por enquanto é o que dá, né? Eu não vou tentar. Quer que eu tente sair e entrar de novo, Wellington? Tente, talvez. Posso fazer isso. É, Vou sair e tentar entrar de novo. tá ok. Acho que agora. Ah, Eu já ué, tô estou dizendo que vendo você não tua casa. permitiu me. Estou vendo tua casa já. Já. Sei aí se já tá vendo, ajuda também nesses comentários. É água, é água. Então, mas para falar de festa, vocês não estão me vendo ainda? Autorizei câmera. Só estou ouvindo a Agora sala. abriu. Todo mundo disse que tá ok. Diz que agora abriu a câmera. E me ouvindo. Me escutas, Wellington? Sim, Então, deixa eu. perfeitamente. Vocês não estão me vendo? Tá aparecendo o meu rosto para mim. E agora? Vocês me veem? Estou vendo ainda só a sua sala. E agora? Mas se vocês me veem. Está só aparecendo a sala, a parede da tua sala, a janela. E agora? A câmera está aberta, mas você não aparece. Que coisa estranha. Eu vou tentar entrar pelo iPad para ver se. A câmera está aberta, mas você...
Opa, agora eu estou. Tá cortando, mas eu tô te vendo. Alô, alô, câmbio, Lígia. Eu acredito que alguém está conseguindo. Agora eu acho que vai. Tá A gente vendo? pode Agora tô sim. começar. Tô te vendo agora. Ufa! Já se bate logo o desespero, né? A gente vai testa as coisas na hora desses É, problemas. vai Mas, tudo bem, tudo enfim, bem. acho que agora vai. Então, veja bem, Lídia. Vamos começar, certo? Como eu te Certo. disse, tem algumas perguntas já, mas primeiro você fazer uma rápida explanação sobre a festa, porque a gente sabe que a festa, pública ou não, né, no Brasil Império, se fossem elas de caráter político ou religioso, se bem que muitas vezes era difícil separar, né, porque essas duas dimensões estavam interligadas, intricadas, né? Então, acho que primeiro falar um pouco sobre o que era a festa no Brasil Império, né? O que é que a dimensão política, principalmente da festa. Né? Mas antes de lembrar somente uma passagem de um amigo meu, né, professor Tiago de Melo Gomes, saudoso Tiagão, né, infelizmente já falecido, que ele gostava Isso. de brincar comigo, né, com Giseuda, né, uma vez numa mesa, ele disse, mas rapaz, vocês só pesquisam coisa chata, prisão, polícia, integralismo, coisa e tal. Não, eu quero pesquisar coisas boas, eu quero pesquisar o samba, o tango, a cerveja, né? Então, você trabalha com um tema que é bom de se pesquisar, inclusive, né? A festa, né? E além de tudo, você é uma festeira, que eu sei, né? Você gosta da festa e estuda a festa, né? Ajuda, Mas né? ajuda. Mas eu queria inicialmente que você falasse um pouco sobre esse tema esse objeto de estudo durante o Brasil Império, que é a festa, né? O que era a festa no Brasil Império, efetivamente, né? Eu penso esse tema da festa há muito tempo, né? Mas quando tu me convidou, eu acabei repensando até algumas coisas, assim. A primeira coisa que vem em mente é falar de festa em um tempo de pandemia, né? Em um tempo de exceção. E aí, o que é que a gente está vendo? Qual a lógica do hoje, dessa festa hoje? Eu vou falar do Uhum. Império porque eu sou oitocentista, mas o hoje está muito presente no que eu tenho pensado, sabe? A gente viu festas adiadas, festas canceladas, uma maior polêmica porque a gente teve carnaval, mas a gente já não vai ter São João, né? A gente tem vários, toda a economia em volta da festa, com shows suspensos, bares suspensos, enfim, toda essa lógica da festa na sociedade, tudo em suspenso, né? E aí, num tempo como esse, falar de festa, eu acho que no curto prazo, se a gente só pensar no hoje, em onde a gente está pensando principalmente em sobreviver, né, a esse caos que está instaurado no mundo, a essa doença, Uhum. a gente talvez não devesse estar pensando em festa. Mas a gente, nós historiadores, né, nós historiadores profissionais, nós pensamos o tempo em múltiplas dimensões, né? E no momento em que todo mundo está pensando muito no presente, talvez caiba muito a nós, profissionais que estudam o tempo, pensar esse tempo nas múltiplas dimensões, né? Pensar em médio e longo prazo, tanto para ontem como para amanhã também, né? A gente vem há muito tempo dizendo que nos dias de hoje o futuro não é prognosticável e esse ano provou isso por A mais B, como 1 mais 1 é 2. Mas eu acho que um dos nossos papéis de falar dos nossos temas é que nós, historiadores profissionais, temos que continuar pensando nessa multiplicidade dos tempos. E multiplicidade de temas. A vida não é só sobreviver à doença.
né? A vida não é só trabalho, não é só economia. E aí, muito de pensar a festa é pensar isso. Muitas vezes, o Chartier bem diz que o festivo está, às vezes, em muitos outros lugares além da festa, né? E a gente vê que a festa é um espaço sem igual para a gente pensar momentos do cotidiano onde uma dimensão público e privado é totalmente diferente do dia a dia comum, onde as relações entre os grupos, as identidades são tão postas em evidência. É um momento excepcional, né? E hoje em dia, quando a gente está o tempo todo pensando e vivendo de uma forma diferente, com novas rotinas, novas dimensões de público e privado, para o dia a dia, pensar esses momentos onde a gente já teoriza há bastante tempo, a gente já problematiza há bastante tempo, essas dimensões é muito importante, né? Dito isso, porque o meu pressuposto de pesquisa é muito isso. A festa é diversão, mas é muito mais que diversão. É muito mais que alienação, que um gasto fútil. Críticas tão ouvidas sobre a festa, seja no ontem ou no hoje, né? Ele é um dos fenômenos das práticas coletivas que nos permite pensar e repensar público e privado. Quem somos nós enquanto pessoas, enquanto parte de grupos e grupos diversos, porque nós nunca somos parte de um grupo só. E na festa a gente pode pensar muito isso, né? Essa multiplicidade de situações que nós nos colocamos enquanto pessoas e enquanto comunidade. E aí a gente, quando fala como comunidade, pode ser a comunidade restrita, sua, de pequenos grupos, ou até uma comunidade nacional, que é o que permeia o meu problema de pesquisa, né? No século XIX. Como a festa fez parte desse processo de construção de uma identidade brasileira, num momento de fundação da nossa nacionalidade, da nossa identidade. Pela primeira vez, no período que eu estudo, que você estuda, que é essa primeira metade do século XIX, o brasileiro precisou pensar: o que é que vai ser o brasileiro? Houve um processo político e a festa fez parte desse processo político, né? A festa fez parte da cultura política. Quer falar? Eu gostaria que você acentuasse justamente isso, né? Nesse processo de construção do Estado Nacional, da nacionalidade que estava surgindo, né? Esse processo de construção, de formação da nossa nacionalidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa dimensão política da festa e, inclusive, de como a família real, né? Tanto a de Pedro I quanto a de Pedro II, e também a do seu pai e avô, né? Dom João VI, se utilizaram das festas para se legitimar diante da sociedade, né, e ao mesmo tempo preservar uma hierarquia, né, já existente. Sim. Dizer qual o lugar de cada um. E a festa era uma espécie de teatralização da vida cotidiana, da vida social, né? Qual o lugar de cada um, né? Porque as festas, elas tinham, como tem ainda hoje, graças a Deus, né, essa coisa de suspender o cotidiano, né? Ou seja, suspender o trabalho. E no Brasil Império, a festa suspendia o trabalho até para quem era escravizado, né? Que era uma coisa maravilhosa, devia ser maravilhoso para quem podia passar um dia sem trabalhar, né? Mas que, além disso, a festa tinha um caráter político, né, muito forte, né? Principalmente as festas públicas, né? Tanto a de aclamação do imperador, de coroação do imperador, mas também as festas que estavam incluídas no calendário, né, festivo da época, né? Então, eu acho que esse é o primeiro pressuposto. A festa política vai muito além da festa da corte, né? Que é o que é mais estudado. E essa é uma das minhas grandes problemas, assim, e de mais dificuldade. Talvez porque nossas fontes falem muito pouco para a festa além da corte, né? E a nossa historiografia, ela focou-se muito no estudo das festas na corte. A gente sabe bastante da festa na corte, né? Meu trabalho é o primeiro para falar realmente, que para falar da festa em Pernambuco. Tem alguns trabalhos, como o do Henry Cray, que fala muito bem na Bahia, mas a gente fala muito pouco da festa para além dessas grandes figuras, né? Essas grandes figuras são essenciais. A vinda de Dom João modifica muito a nossa relação com o cotidiano festivo, né? Com a rua, com o público e privado, né? Que a gente vai ter uma noção nova de espaço público na corte, mas a gente ainda sabe muito pouco como essa nova noção chegou nas províncias, ou como ela chegou em Pernambuco. Eu sei muito pouco. Eu tentei responder isso e tento responder isso, mas ainda sei muito pouco, né? E a gente vai vendo que essa dimensão pública da monarquia teve um papel importante nessa fundação da nacionalidade. Se a gente não teve fenômenos como uma grande batalha para marcar
a nossa independência, os momentos de comemoração dessa independência, fatos que mais tarde vieram a ser independência, eles foram marcados por festas e por muitas festas. O regozijo público foi um dos grandes sinais públicos de adesão a esse processo. Porque num processo longo, por mais que a gente veja a independência como algo muito estanque no Brasil, né? A gente continua ouvindo muito que a independência foi uma coisa rápida, ela não foi, ela pode não ter sido pautada por grandes batalhas, apesar de haver batalhas na independência, mas ela foi pautada por vários ritos cívicos, e o não reconhecimento através desses ritos era motivo de muitas disputas entre corte e províncias, entre grupos diferentes, né? A gente teve que ter uma junta de governo derrubada por um golpe, para que outra assumisse e, de fato, fizesse o reconhecimento público da causa do Brasil, então. Então, a gente acaba vendo que, nesses momentos, a gente esquece todo esse processo, e esse momento, que seria de exceção, ele é muito importante, ele é registrado. É preciso que as pessoas que estão coordenando a causa do Brasil saibam o que aconteceu em Recife, no Sertão, em outras grandes províncias. Então, a gente consegue ver essa adesão no nível nacional através de de um momento festivo em que em outras dimensões a gente não consegue estudar, porque a gente não tem registro. Muitas vezes o processo de convencimento, que foi isso na independência, né? Variados conhecimentos, variados convencimentos, variadas viagens do imperador para mais próximo e de outros emissários para mais distante, mas a nossa independência teve muito esse caminho do diálogo, do convencer, do golpe, do derrubar de entrar outro grupo. Gente, foi um processo marcado por intensos processos de disputas ideológicas, que a gente também consegue ver na festa. Esse ano eu estou tentando entender melhor essa dimensão simbólica, esse vocabulário da festa, essa arquitetura efêmera da festa, justamente para a gente entender qual é o posicionamento dessa disputa ideológica. A gente ainda também, né, sabe pouco. A gente tem uma historiografia da independência em Pernambuco que olha por um viés, e eu acho que nós, né, nós historiadores, temos que olhar por múltiplos viés. E às vezes viés como o meu, né, da festa, que muitas vezes não é percebido como o espaço de quem vai pensar a independência, é uma oportunidade de repensar o conhecimento sobre o processo da independência aqui, por exemplo, né? Então a gente teve essa dimensão que foi marcado por vários ritos festivos e que foi incentivado pelo governo central, seja na época de Dom João VI, seja na época da independência, né? A gente vê Dom João VI aqui, principalmente no momento excepcional para pensar a festa, que é a Revolução de 17, né? A Revolução de 17, ela acontece e dias depois se celebra um Te-Deum, que era o símbolo da monarquia, que é reapropriado para significar o apoio da população aos revolucionários. E é esse mesmo Te-Deum, e são os vivas tão presentes nesses ritos de reconhecimento, que vão ser os principais indicadores de adesão aos festejos nos documentos das devassas, por exemplo, né? E a gente vê como essa festa fez parte de todo o processo revolucionário, que eu não vou falar muito por causa do tempo, né, dos detalhes, mas também do contra-revolucionário. Aqui se fez uma festa de quase um mês para comemorar a aclamação de Dom João, e para aprovar ele, o Antônio de Moraes escreveu quase 40 páginas sobre como os pernambucanos, os fiéis pernambucanos, os pernambucanos que se mostraram fiéis desde a época da expulsão dos holandeses, se dedicaram a construir grandiosos festejos para celebrar a sua aclamação, né? Justamente porque a gente precisava muito desse perdão real e foi concedido e precisava continuar mostrando-se fiel depois de instaurar uma república em plena monarquia portuguesa, né? Nesses 36 páginas, obviamente, tem 2 linhas para falar de povo, o restante é para falar da festa da elite, mas essa é uma outra grande dificuldade, eu vi você falando no começo, de estudar a festa popular, é que a festa popular está ainda mais escondida, é bem difícil achar as festas, né, para entender esse lugar da festa. A festa da elite a gente encontra bem mais, mas você também vê isso durante toda a independência. Então, durante toda aquela fase de consolidação da independência, né, de 22, 24, enfim, nesse tumultuado período de insurreições liberais que a gente teve aqui, então, a abdicação, até a praieira,
a festa foi um indicativo público de posicionamento político muito forte. Né? As brigas pela festa da independência que são muito documentadas, justamente porque era o espaço de mostrar isso. E nós ainda temos uma sociedade que mostrar era muito importante, mostrar na rua era muito importante. Você não podia mostrar em outro lugar. E os jornais acompanhavam muito isso. Você vê também a festa, que muito mais que mostrar, também serviam como uma demonstração de patriotismo. Né? E isso é muito evidenciado nesse vocabulário construído sobre a festa. Há sempre uma preocupação de quem relata sobre a festa. Mostrar que está sendo patriótico, se é o seu aliado, ou como está sendo desordeiro, como está fazendo, para usar termos de hoje, balbúrdia, se é um grupo contrário ao seu. Né? E contrastar os vários relatos sobre essa dimensão pública do político na rua, né, mostrando como um mesmo festejo pode ser a prova do patriotismo e a prova da desordem, ele é muito importante para a gente pensar como se constrói essa cultura política, essa identidade no Brasil pós-independência. Mas outra coisa importante ainda sobre isso, dessa formação do Estado, é que essa dimensão de formação do Estado, ela tem uma dimensão cultural que vai além de simplesmente das datas cívicas, né? E essa é uma parte muito difícil de ver, porque a fonte é muito fugidia, né? Mas é como essa escolha de como vai se ser celebrado, como vai ser a cultura popular, vai fazer parte dessa identidade nacional que se constrói junto com o Estado Nacional. Né? Então, todo esse processo de festejar, que seja a Semana Santa, que seja o Carnaval, que sejam as festas juninas, que nós não vamos festejar esse ano, assim, eu estou me lamentando desde já, mas que foram suspensas, porque as saudosas festas juninas eram um grande marco no século XIX, né? Apesar da historiografia estudar muito... Serão as festas setembrinas. Vai ser difícil explicar. Será que setembro? Já vi que em alguns lugares outubro, vai ficar difícil. Mas o São João, por exemplo, ele era alvo de intensos combates. Você, na sua tese, já coloca, por exemplo, quantos editais foram normatizados, foram publicados para tentar controlar a fabricação de fogos, né? Que era uma das grandes lutas do São João. Né? Eu vou tentando ver essa disputa para controlar a festa do São João. Não só o São João, o Carnaval e São João sempre foram muito perseguidos nesse processo de construção civilizatória e cultural do Brasil. Né? Não tanto como fonte de grandes grupos, de juntar muita gente, como fonte de gastos, mas as perseguições a eles eram incríveis e a gente teve até mais êxito em controlar o intrudo e transformar esse intrudo numa festa privada, como nos teatros ou em bailes, do que controlar o São João. O São João é da rua, o São João é do espaço público. E não se conseguiu. Inclusive, vários cientistas publicam isso nos jornais. Né? Se conseguiu vencer o malvado monstro do intrudo, mas o busca-pé ninguém consegue vencer. Sabe? Então, você vai vendo isso assim, com muita força no século XIX. O São João ele traz para si várias práticas que permitem pensar esses anseios de identidade cultural que nós estamos formando no século XIX e que é parte integrante do Estado Nacional. Eu, pelo menos, nunca deixo esquecer isso. Eu sempre tento, no meu trabalho, fazer essa ligação da construção do Estado Nacional com essa construção da identidade cultural, que vai marcar as disputas também políticas, mas uma política para além da dimensão do Estado. Né, que é parte importante. O São João, que é relegado também, em que o espaço público ele vai ser ocupado por uma elite, e as disputas no século XIX sobre isso são muito fortes. Voltaire tem uma frase que eu acho fantástica, ele passa ali fora de portas, né? Pra gente que é oitocentista é fácil pensar, mas para quem não é, ali na rua do final da Rua do Bom Jesus, ele ao passar ali numa noite de São João, Voltaire é um engenheiro que construiu o Teatro Santa Isabel, ele passou uns anos aqui, no seu diário ele escreve que passou fora de portas e viu que seriam os filhinhos de papai teriam expulso os negros
para poder soltar, buscar pés naquele espaço mais ermo da cidade do Recife do período, né? Então, uma festa que permite a gente pensar e que está presente até hoje. Uma das nossas lendas urbanas, por exemplo, fazem referências a práticas do século XIX quando falam do escravos, né? Na Cruz do Patrão... Oi. Você já começou a falar um pouco, já adentrou nesse campo, que é o da repressão às festas, né? Senão essas Sim. festas que eram organizadas pelas elites, né? Porque quem custeavam essas festas riquíssimas eram os comerciantes, grandes comerciantes, coisa e tal, né? Homens de posses, de cabedal. Mas essas festas mais populares mesmo, que não seguiam, que seguiam até um calendário que era dado pelo governo imperial, né? Mas que extrapolavam, de certa forma, essa organização pretendida pelas autoridades, né? Você falou aí do São João, né? Eu acho que é interessantíssimo, mas que você é uma das poucas que pesquisam atualmente o São João, né? Eu estou escrevendo um artigo, né? Eu espero terminar ainda antes dessa quarentena acabar, que é sobre um acontecimento que se dá justamente na noite de São João, na freguesia de Afogados, né? Ou seja, se aproveitaram da noite de São João para fazer um recrutamento, né? Ou seja, o alistamento forçado de recrutas, né? Então, a festa também tinha muito disso, né? Já que era um momento que as pessoas saíam da sua rotina de trabalho, iam festejar e coisa e tal, mas em alguns momentos podia ser uma armadilha também, né? Que as autoridades preparavam para os jovens, né, solteiros aptos ao alistamento no exército, né? Mas é pensar essa festa também, essa repressão, de certa forma, se dava contra as formas de festejar das camadas populares. Aí você falou do São João, né? Ainda que fosse uma festa religiosa mesmo, né? E tinha uma força muito grande, né? Uma festa da Igreja Católica, né? Mas falou do intrudo, né? Durante todo o século XIX ele permaneceu, apesar da repressão. Você lê os jornais, é comum, né? Os cidadãos reclamarem do intrudo e coisa e tal, de uma festa que seria bárbara, não civilizada, né? Mas que vai até o final do Império, né? Você encontra nos jornais um cidadão também reclamando, né? Que o intrudo deu as pancas na gíria da época, né? No linguajar da época, né? Ou seja, o intrudo continuava, né? De certa forma, ele permaneceu até durante a República, né? Eu ainda alcancei o intrudo, né? De certa forma. O mela-mela, como se chamava, né? Já estou denunciando a minha idade, mas... outra prática cultural muito perseguida na época, por exemplo, é o maracatu, né? Se você tem nas suas pesquisas alguma preocupação em ver o maracatu, né? Porque o maracatu é uma prática cultural até hoje muito pouco estudada no Império, né? O que nós partimos de uma ideia do maracatu, de certa forma, que foi formulada por Pereira da Costa. Que ele diz o que era o maracatu, viu o maracatu, né? O cortejo real e coisa e tal, e a partir dali todas as descrições sobre o maracatu foram apenas uma repetição do que ele disse, né? Mas o que seria um maracatu nesse momento, né? O que seria um maracatu? Seria um grupo de batuques, simplesmente? Teria que ter necessariamente o cortejo real, né? Porque eu acho que essa explicação de que o maracatu surgiu da coroação do rei Côncavo e tal, pode ser até uma explicação plausível, mas acho que ela é limitante também, né? Aí como você vê essas práticas culturais das pessoas subordinadas nas ruas, né? Ou essas festas dentro das festas, né? Ou seja, o negro fazia a festa que ele queria naquele momento, mesmo sendo dedicado ao imperador, coisa e tal, né? Essa é a parte mais difícil do meu trabalho, assim, a parte que um dia, daqui a uns 10 anos, talvez eu tenha conseguido escrever alguma coisa só sobre isso. Porque eu sempre fico falando também sobre isso dentro de outras festas, ainda é muito isso. O que eu falei de São João, você falou do maracatu, eu falo de São João. Eu escrevi, né, um pouco sobre o São João, ainda pouco, muito pouco, mas todo o conhecimento que a gente tem, basicamente, é o construído pelo memorialista e pelo folclorista no início do século XX. A gente parece que teve um hiato, assim, nessa prática cultural do século XIX. É uma coisa estranha, assim, é difícil de explicar. Porque a gente tem os relatos coloniais e muitas dessas práticas, elas somem da explicação histórica durante o Império e você tem uma imagem construída no início do século XX. E que boa parte da historiografia vai aceitando, né? Alguns questionam e outros vão aceitando. E aí, nesse século XIX, há um grande vácuo. Inclusive, quando eu comecei a estudar festa, eu ouvia recorrentemente, assim, de alguns professores, né?
Você vai estudar isso no século XIX, primeira metade? Desiste, isso é impossível. Ou também já li muito. É impossível você estudar cultura na primeira metade do século XIX. Né? Ainda bem que eu consegui provar que é possível. Né? Hoje eu não escuto mais dizer isso. Eu acho que eu também já provei de várias formas que é possível. Né? Que essa é uma pesquisa que eu já faço há um tempo. Mas maracatu, candomblé, que são nomes que circulam os batuques negros, eles aparecem muito pouco na documentação, para mim, na primeira metade do século XIX ainda. Né? Você vai tentando imaginar o que poderia ser, e você vai, daqui a uns 10 anos, talvez eu tenha uma resposta mais concreta. Você aparece, mas aparece aqueles documentos muito poucos, dizendo que tinha um maracatu, que tinha um candomblé. Candomblé eu ainda consegui falar um pouco mais. O maracatu, para mim, é um mistério. Porque a gente vê o relato dos viajantes sobre as coroações, a gente depois não vê mais. Eu não consegui achar. Né? Tem uma pibique minha que vai começar agora a pesquisar mais a documentação policial, de repente ela consegue achar mais o maracatu, para me ajudar a responder isso com mais precisão. Mas eu vejo muito pouco. Eu escuto falar e aí vou me basear em quem quando eu vou discutir maracatu? No Pereira da Costa ainda, eu ainda estou nisso. No candomblé e nas práticas religiosas eu ainda consegui avançar um pouco mais, sabe? E aí eu vou voltar para o que eu estava falando. E assim, tem coisas que eu nunca pensei que iam me ajudar a pensar nisso, mas foi uma lenda, sabe? Que começou a me ajudar a pensar nisso. Primeiro que eu achei um significado sobre o que era candomblé, mas justamente uma lenda do São João, que era o que eu ia falar quando eu tinha me perguntado, me ajudou a pensar um pouco essas práticas festivas negras, sabe? O Freire imortalizou, né? Essa lenda urbana da Cruz do Patrão, que o Exu saía correndo atrás de uma negra e de lá ela voltava e ela sumiu nas águas e começou a surgir coroa preta, né? Uma coroa de flores pretas no lugar. Daí eu fui fazer um trabalho com uma empresa de turismo pedagógico, Espaço Vida, que eu fazia lá no Rio, e comecei a reler essa lenda na época que eu estava escrevendo sobre São João. E eu percebi, e aí eu fui começar a achar isso, né? E aí eu fui achar o quê? Foi o Franklin Tavor que escreveu sobre essa lenda no século XIX. Mas as citações de Gilberto Freire para achar era uma novela. Graças à hemeroteca digital, deu para localizar o periódico do Rio de Janeiro, que ele escreveu sobre os costumes do Nordeste, o costume da Cruz do Patrão, e ele relata, um oitocentista relatando sobre esse episódio. E aí ele relata com mais calma, né? Porque naquela época era algo novo. Não era dizer que tinha candomblé não era dizer nada ainda. Não era uma palavra em construção de significado, diferente de hoje, que ela já é repleta de significado. E aí ele vai descrevendo o que seria esse congresso de feiticeiros, ele chama de congresso de feiticeiros negros, em que eles estão festejando e também, né, envolvendo com magia. Então, assim, é muito difícil, sabe? Eu tive que recorrer a isso e depois voltar um pouco à literatura do que ele escreveu, para tentar entender um pouco mais dessa prática festiva negra, que foi, nesse caso, no São João. E aí eu preciso ainda de muito mais pesquisa para conseguir dizer mais sobre isso. Infelizmente, eu queria poder falar mais, mas as fontes, elas são, sabe, às vezes 30 páginas para falar uma linha, ou então você lê, você pesquisa fonte policial, às vezes lê livros e livros e não tem nada, né? Mas isso tem sido modificado. Agora, deixa eu só, antes de tu perguntar, responder outra dessa armadilha para os populares, que é uma coisa. Eu estou escrevendo um artigo também sobre casos que envolvem festas no Tribunal da Relação, para um livro. E esses casos aí de recrutamento forçado são sempre muito presentes em várias festas, né? Você fala isso muito melhor que eu, né? Eu estou tentando ainda pensar como esse uso aí desse Estado, se aproveitar essas pessoas na rua pelo Estado, vem sendo influenciados na festa. Mas quer falar? Você queria falar? Eu cortei. Que infelizmente o tempo nosso é curto, né? Isso. Aí eu queria pensar aqui duas questões que quem está, dos nossos seguidores, né? Uma que eu me lembrei agora, né? Que eu anotei. Uma foi Anthony, que ele perguntou sobre o consumo de bebidas alcoólicas nessas festas, né? Se havia alguma restrição, como é que é, né? E a outra, aí também é coisa rápida, certo? Infelizmente não vai dar para aprofundar. E a outra é que um outro seguidor
perguntou sobre o famoso baile fiscal, a última grande festa do Império, né? Ou seja, uma festa que pronunciava o fim do Império, né? Eu vou começar pelo álcool, que eu acho sempre muito importante para a vida, né? O álcool? Social. O álcool. O álcool é essencial, Edson. Esse negócio, a gente bebe água aqui, mas beber, ele tem um significado muito importante. O meu é água. Eu tô até no copo da Ampul para ninguém me acusar de estar bebendo Heineken. Que vontade dá. Agora, o álcool, ele é uma parte importante da vida em comunidade, da vida festiva, né? Ele é um motor da festa, muitas vezes. O álcool dá energia. Lógico que o álcool pode deixar as pessoas meio agitadas demais, ou como diriam os outros cientistas, essas bebidas espirituosas não fazem bem ao comportamento adequado de o que se espera de uma pessoa, né? Seja da alta sociedade, ou quando você vai falar dos negros, aí muda o discurso, né? Não é questão de comportamento adequado, é que ele vai despertar aquele lado mais animalesco do negro, o discurso é muito esse, né? Eu estou falando assim, juntando discursos do século XIX, mas o álcool, né, ele é restrito principalmente para os negros e pobres, né? Você tem uma série de restrições, inclusive imposturas, para o consumo de álcool de escravos e homens livres pobres, porque eles são potencialmente perigosos na lógica da elite oitocentista, né? Talvez hoje... de certa forma, ainda hoje, né? O álcool, de um lado, por exemplo, para o homem bêbado é tido como uma coisa corriqueira, normal, já a mulher bêbada é vista com outros olhares, né? Também, a questão de gênero é outra questão, né? Você tem, eu falei de classe, você falou de gênero e vem várias outras. Eu vi Paulo escrevendo ali que o álcool tem sido um companheiro hoje e é um problema também, né? Eu gosto de nunca negarei isso, mas o excesso do álcool pode ser perigoso. Porque, ainda mais em momentos de exceção, de novo, né? Na festa, tá todo mundo lá brincando, e aí se divertindo, ou participando com práticas de patriotismo, mas os excessos podem levar, de repente, a jogar uma pedra que chegou aos jornais muitas vezes, né? Com ofensas que chegam aos jornais, que viram discussões políticas. Talvez na festa, talvez sem o álcool, a festa não tivesse, a pessoa não tivesse se excedido, né? O álcool, ele libera, mas também não quer dizer que ele foi o responsável pela pessoa se exceder, não é verdade? E tem também uma questão muito, muito presente nesse momento, principalmente na primeira metade, né? Na formação da sociedade, né? Imperial brasileira, que era aquela questão da civilidade, né? Do ser civilizado, né? Ser civilizado é você ter domínio sobre as suas ações, né? Não deixar as emoções transcenderem a razão, né? Então, qualquer bebida, né? Qualquer coisa que pudesse pender para o lado da emoção, teria que ser feito com muita parcimônia. Perguntaram aqui se era a única substância... em questão, assim, de drogas, né? Se a gente tá chamando, acho que a pergunta é epicurista, não sei bem quem deve ser nesse sentido. Eu não achei restrições legais ao uso de drogas em festas, assim. Nem comentários sobre o uso de outras drogas ilícitas, né? A grande perseguição do século XIX, pelo menos nas minhas pesquisas, de substância, né, espirituosa, vem diretamente à festa, tá? Vem com álcool, certo? A gente vê muito essa restrição. Mas, de novo, voltada principalmente às camadas populares, né? O que também não é diferente hoje, né? Voltando muito a isso. E eu não vou falar tanto de álcool, porque é o Elton que eu tenho que falar pouco. Eu vou tentar responder. Paulo Cadeira Paulo tá animado, animadíssimo com álcool. Tô até assustada aqui. É um dos meus amigos que a gente mais imagina sóbrio, dos nossos amigos que a gente mais imagina sóbrio, tá fazendo essa defesa ao álcool. Tô emocionadíssima. Esse mundo está perdido. Tá vendo? Mas para não prolongar, a gente vai ter outras restrições a essas substâncias, mas diretamente à festa, a preocupação é o álcool. O álcool e seus excessos, né? E, de novo, quem vai consumir, que bebida vai ser consumida, esse é outro aspecto importante, né? Que o vinho, cachaça, cerveja, enfim, todas aparecem e cada um tem um significado diferente. O brinde também é um momento muito especial.
Mas para tentar responder a segunda, já que o Elton pediu para não nos aprofundarmos, e a gente se empolga com os comentários aqui, né? Que o álcool sempre empolga. O baile Já diz aquela sabedoria popular, né? Que ninguém faz amigos, né? Bebendo leite, né? Pois é, não é verdade? Mas o baile fiscal é outro momento essencial. Eu não pesquiso o baile fiscal, até porque ele é um baile realmente do Rio de Janeiro, né? Ele acaba sendo o fim do Império, mas ele é um baile lá, né? Que vai acontecer lá. Eu lembro muito que quando eu visitei, a primeira vez que eu visitei a ilha, né? Que eu fui realmente observar, tem um quadro, né? Que anuncia o baile e a República chegando, né? Ele vai ser uma grandiosa festa realizada num grande momento de crise do Império, que vai levar também a profundas críticas, né? E aí você vai perceber, de fato, eu não sei dizer se ele acabou com o Império, mas que ele evidenciou uma série de problemas do Império, isso ele evidenciou. A festa faz muito isso, né? A festa evidencia variados problemas. Bom, estamos aqui somente com uns 10 minutos. Aí eu gostaria que você fizesse uns comentários finais antes que eu encerre a live, Lídia. A gente vem falando assim de vários aspectos, né? Eu queria só resumir um pouco do que eu falei, né? Essa festa, ela vai ser esse espaço com essas múltiplas funções e vai ser um espaço multiplamente perseguido, né? E que é uma característica nossa brasileiro, nossa pernambucano, né? Nós pernambucanos somos muito festivos, e eu digo no presente, mas fomos também no passado. E é sempre importante pensar a festa. Eu espero cada vez mais ver mais gente estudando a festa, porque existem múltiplas dimensões dessa festa. Mas para finalizar, na verdade, eu queria citar uma pequena frase do jornal A Voz do Beberibe, publicado em 12 de junho de 1835. Que a gente fica falando sempre muito das múltiplas funções, muitos significados, mas aí o texto fala assim: pelo menos folguemos com os festejos do dia, quando não tenhamos por motivos de júbilos vantagens dele provenientes. Por mais que a gente sempre queira ver as múltiplas funções, a festa é sempre também diversão, né? E essa é uma das suas marcas. É isso, eu queria de novo agradecer o convite, né? Espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi muito bom poder falar de festa nesse isolamento social e poder te ver e ver os comentários aqui, ver várias pessoas muito queridas falando aqui, é sempre muito importante. Pois bem, Lídia, também quero agradecer imensamente, primeiro a você, né, por ter aceito o convite. Vale salientar que eu geralmente faço eventos, e Lídia sabe disso porque já foi minha convidada também, né? Do encontro do GFISO, né, na universidade, eventos pequenos, palestras e coisa e tal. E aproveitando essa pandemia, né, ou seja, o momento propiciado por essa pandemia, que forçou a gente a se aventurar por outros campos, né, campos da era digital, né. Então eu criei o Instagram do GFISO, né, e também criei um canal no YouTube, né, ou seja, não vou ser blogueirinho não, né, da influencer digital. Mas eu criei um canal justamente para a gente divulgar as nossas pesquisas, né, principalmente aqui do Recife, né, fugir um pouco do que Marcos Bretas chama de riocentrismo, ou seja, pensar o Recife imperial no Recife imperial, né, a partir do nosso cotidiano, nosso contexto histórico, né, sem tomar Rio de Janeiro como se fosse um modelo rígido a ser seguido, né. E por isso que a sua pesquisa é tão importante, né, como a de outras pessoas também, né? Paulinho Cadena, por exemplo, né, que está aqui na nossa live, e outros historiadores jovens, né, como vocês. Então, quero te agradecer imensamente, né? Infelizmente o tempo é curto mesmo, não dá para extrapolar, né? Não dá para se aprofundar nas temáticas, mas nós teremos outras oportunidades para falarmos ainda sobre o tema, sobre a festa, né? Talvez uma festa específica, a festa de São João, por exemplo, que você está pesquisando agora, né? Uma coisa mais, assim, pontual, né? Só mais uma pergunta, Wellington. Tu vai disponibilizar esse vídeo? Tu vai salvar? Não, provavelmente sim, né? Salva porque pra gente. O coordenador, ele quer também divulgar no YouTube, né? Porque ele tem um canal no YouTube também, das lives do programa, né? Então farei isso, certo?
Obrigada. Então, quero agradecer, sim, também fazer uma cobrança a você, senhorita Lídia Rafaela Nascimento dos Santos, né? Que é publicar a sua dissertação, a sua tese, pelo menos, né? Eu acho que é uma publicação que faz falta, né? Na nossa historiografia, assim, quer dizer, para ter um acesso mais amplo, para que não fique restrito às universidades, né? Como eu Sim, disse sim, é no início, por importante. exemplo, na minha programação da disciplina de História do Brasil Império, tem um texto seu, que vai discutir justamente festas, né? Como também tem de outros historiadores pernambucanos, né, que estão lá, o Flávio Cabral, que também é seu colega de trabalho da Unicap, né? Então, estou sempre colocando autores pernambucanos, né, que trabalham com o Império, para não ficar uma coisa restrita somente a esse eixo Rio-São Paulo, né, Sudeste, coisa e tal, né, Sul-Sudeste, né? Então, acho que a publicação da tua dissertação ou da tua tese, uma das duas, as duas preferencialmente, eu acho que é essencial Não, para mas fazer, né? eu estou providenciando a dissertação para esse ano, de verdade. Eu não tinha Pronto, comentado, não, mas eu estou providenciando. arretado, arretado. Quero agradecer também as pessoas que estiveram conosco aqui, né, nessa uma horinha, né? Vi muita gente que eu não conheço, certamente teus alunos, orientandos, né? Eu vi vários Meus alunos orientandos também, né? A e Corja amigos estava em também. peso aqui, a Corja também estava aqui, né? Que são meus Ah, orientandos. cogestão orientando. Ah, agora eu entendi o É, a, termo. a Corja é uma coisa bem, bem nossa, né? Agradecer a todos que participaram, né? Os que fizeram perguntas, nem sempre deu para responder todas, né? Não tivemos tempo para isso, né? Mas é isso. É uma iniciativa nova que nós estamos fazendo e que eu espero que ela dê prosseguimento, né? Eu dê prosseguimento a ela, né? Ah, sim, foi muito bom. Eu Tenho, espero que também tenho. ter várias lives. Aqui, Poder bem-vinda, deslia a assistir. dissertação, maravilhosa, tá vendo? Bem-vinda Obrigada, que é minha amigo. orientanda também, entendeu? É, professora Ema Emília, ou seja, Emanuele Valesca Guimarães de Lima, com dois M's, e, né? Emanuele com dois M's e dois L's, né? Tem também aqui duas sugestões bibliográficas para trabalhar festas, além, logicamente, dos textos da professora Lídia Rafaela, né? Mas tem esse aqui, Ah, o diário é maravilhoso, esse Pátria de Ara Coroada, né? Leite, Carvalho Souza, Pátria Coroada, que ela não trabalha especificamente com festas, mas ela mostra como as festas tiveram um papel importantíssimo na conformação de Dom Pedro, né, como o nosso imperador, né? Então ela faz um trabalho bem interessante sobre as festas nesse momento e mostra como as festas eram pedagógicas, né? E também, de certa forma, teatralizadas no espaço público para mostrar às pessoas qual era o lugar de cada um na sociedade, né? E reforçar o lugar do imperador. E esse outro aqui, Ah, o do Emílio, né? que é o de Festas Emílio, públicas, memórias e Carlos Rodrigues Lopes, representação. né? Festas Públicas, Memória e Representação, né? Que ele fala basicamente do Rio de Janeiro, que é aquilo que Lídia falou, né? A grande parte da historiografia fala do Rio de Janeiro, né? E nada contra o Rio de Janeiro, que eu adoro o Rio de Janeiro e adoro as pessoas de lá, né? Mas a gente tem que pensar realmente numa história de Pernambuco, do Recife, né? Do Brasil, né? Mas a partir do nosso local, né? O Recife ou Pernambuco, né? Porque a nossa história também local ela é muito restrita ao Recife, é um Recife-centrismo, né? Ah, sim, é. Poucos se aventuram para o interior, por exemplo. Eu tenho um orientando Precisamos. que está aqui na sala, estava pelo menos, não sei se ainda está, né? Que é o Vinícius, né? E ele foi um dos primeiros orientandos meus que saiu do litoral e foi para o sertão, trabalhar com a comarca de Flores, né? Então, isso eu acho que é importante a gente também não concentrar tudo no Recife, né? Precisamos de gente para fazer isso, né? Mais gente querendo pesquisar o 800, não só a Sim, sim. festa, mas o 800, porque a gente não tem poucos para fazer tanto fôlego, é tanta coisa para pesquisar. Até porque, Somos poucos 800 de Pernambuco. como diz o lema do nosso grupo de estudos, que você também faz parte, né? O GFISO, né? Não somos nem 8 nem 80, somos 800, né? Então não é pouca coisa não. Verdade. E para finalizar, deixar o recado aqui, né? Não sei se está visível. Ui. Tá sim. Lembrar de estar correndo pela Ampul, né? Uma votação para tentarmos Eu também derrubar o estava veto. tentando procurar aqui, né? Derruba veto. Derrubar o veto que aquele ser de outro mundo que está lá no Planalto, né? Derrubou o projeto de lei que criava a profissão do historiador nessa semana, né? Ao que, devido à sua insignificância, já era esperado, né?
Mas vamos tentar derrubar esse veto para que o historiador seja realmente uma profissão, né? Já que passamos no mínimo 4 anos estudando, quebrando a cabeça, pesquisando arquivos, cheirando papel embolorado, né? Passando noites e noites de sono para produzir um conhecimento histórico, né? Historiográfico, né? Então, acho com muitas importante que a gente... regras e muitas questões específicas, né? A gente